Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de uma das obrigações das organizações religiosas. Vamos tratar da RAIS, que é a Declaração Anual de Informações Sociais. E no dia a dia eu me deparo com muitos questionamentos, muitas dúvidas. A minha igreja ela não tem funcionário, o ministro de confissão religiosa ele não recebe nenhuma prebenda e não recebe nenhum valor. Mesmo assim, a minha igreja ela é obrigada a transmitir a RAIS. Se você também tem dúvidas sobre esse assunto, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te orientar. Mas antes de iniciar sobre o nosso tema proposto, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixa também aquele like, clica aqui no sininho para que você receba notificações dos demais vídeos. E não se esqueça, se você conhecer algum profissional contábil que trabalha com as organizações religiosas e que tem dúvida desse assunto, compartilhe com esse colega de profissão. Eu sou a professora Helena Freitas e nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a RAIS. O que é a RAIS? O que é essa declaração? A RAIS é uma declaração anual que contém as principais informações sobre os empregados e empregadores do Brasil. Essa declaração ela contém todos os registros de atividades trabalhistas de uma instituição, como a existência ou não de funcionários registrados e os valores pagos pela empresa. Através da RAIS, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele consegue, por exemplo, identificar os trabalhadores que têm direito ao abono salarial, o PIS, e controlar todas as atividades trabalhistas do país. Portanto, a RAIS ela é uma declaração de suma importância. Aqui mesmo se a sua entidade, a sua igreja, aquela organização religiosa que você cuida, se ela não tiver funcionário, mesmo assim a gente precisa transmitir a RAIS, que é por meio dessa informação é que o Ministério vai conseguir saber se aquela entidade ela tem ou não funcionário. Quem precisa declarar RAIS? Conforme foi mencionado, é através da RAIS que o Ministério obtém as informações importantes empregatícias de todo o país. Por isso, todo estabelecimento que possui um CNPJ, ele é obrigado a declarar RAIS, com exceção ao microempreendedor individual. O microempreendedor individual é uma categoria tratada com diferencial. O MEI ele só é obrigado à transmissão dessa RAIS se ele tiver funcionário. Caso contrário, ele não é obrigado a transmitir a RAIS. E os demais CNPJ todos, seja as organizações religiosas, associação, todas as entidades do terceiro setor, também as empresas, né, pequeno porte, as EPP, todos os demais CNPJs, eles são obrigados a transmitir, tendo ou não funcionário, como eu mencionei, com exceção do MEI. Embora a RAIS ela seja uma declaração que envolve basicamente informações trabalhistas, as igrejas, as organizações religiosas que não tenham tido empregados também estão obrigadas a enviar essa declaração. Portanto, se a sua igreja, se aquela entidade religiosa que você cuida, ela teve empregados registrados no ano base da declaração, ela deverá declarar todas as informações aos empregados e suas ocorrências. Agora, se a sua igreja, se a sua organização religiosa ela não registrou empregados no ano base da declaração, a mesma também ela está obrigada a declarar a RAIS negativa, informando a ausência de atividades trabalhistas naquela entidade, naquela organização religiosa. Aqui, por exemplo, mesmo que se aquele ministro ele recebe ou não a prebendas, congruas, subsídio, se ele não recebeu, mesmo assim é obrigado a enviar. O Ministério do Trabalho ele precisa dessa informação. Então é muito importante que você fique atento a esses detalhes. E qual que é a data limite da entrega da declaração? A RAIS, a gente sabe que é um formulário que deve ser entregue via internet, por isso a sua entrega depende da liberação de um programa específico para o envio
E no ano de 2021, a declaração ela pode ser entregue a partir do dia 13 de março, com sua data limite até o dia 30 de abril. E se você ainda não declarou, ainda dá tempo de declarar. Nós estamos na fase final, mas ainda você tem um tempinho que você consegue se organizar e fazer essa declaração. Não deixe de enviar. Nunca é bom deixar para a última hora, mas se você ainda não fez, ainda dá tempo de fazer. Se você tinha alguma dúvida, eu estou aqui para te orientar. Vale ressaltar também que sempre é bom efetuar a entrega, né, com antecedência, pois nos últimos dias de entrega, os servidores responsáveis pelo recebimento, eles ficam congestionados, gerando dificuldade para o cumprimento das obrigações. O período da RAIS, como eu mencionei, ele vai encerrar agora dia 30 do 4, porém, as empresas, né, do primeiro e segundo grupo, eles vão enviar no e-social somente, né, e se tiver que haver alguma correção, também vai ser mediante ao envio dos eventos via e-social. As penalidades que a gente vai ter se o empregador não transmitir a RAIS, ele estará sujeito a uma multa de acordo com a Lei 7.998 do ano de 90, que será cobrada valores monetários a partir de R$ 425,64, acrescido de R$ 106,40 por bimestre de atraso, contando a data da entrega da RAIS. Também, né, a gente sabe que ela tem uma multa mínima de R$ 425,64 e multa máxima de R$ 42.564. Então, não deixa para a última hora, não venha trazer multa para aquela organização religiosa que você está cuidando. Vamos fazer aqui algumas observações, né? Após o final do prazo, a entrega da declaração continua sendo obrigatória, porém está sujeita à multa. Se você não conseguir transmitir até o dia 30 do 4, você é obrigado a transmitir e esse CNPJ ainda vai correr o risco de levar a multa do fisco. Assim que a gente envia qualquer obrigação em atraso, a lei ela deixa claro sobre as penalidades. Havendo a necessidade de retificar as informações prestadas, o término para o prazo da RAIS retificadora sem multa até 30 de abril também de 2021. E para as outras empresas que estão desobrigadas, né, vão fazer as correções dentro do e-social. Grupo 1 e grupo 2 será sobre o e-social de acordo aí com a orientação do manual de orientação do e-social vigente. A regra inicial é que o estabelecimento convicto empregatício no ano base, ele deve utilizar obrigatoriamente o programa gerador de declaração da RAIS e para declarar e fazer a transmissão via internet. Já o estabelecimento sem vínculo empregatício pode-se fazer a RAIS negativa e a gente consegue fazer o preenchimento no próprio portal do GD RAIS. O que é a RAIS negativa? É a declaração da RAIS, na qual são fornecidos somente os dados cadastrais do estabelecimento com o CNPJ, quando mesmo não tem empregado durante todo o ano base. Lembrando que a declaração da RAIS negativa do ano base, ele pode ser feito através do formulário disponível no site da RAIS ou através do programa GD RAIS de 2020. Agora, para declarações da RAIS negativa de anos anteriores, deve ser utilizado apenas o programa GD RAIS genérico, até no ano de 2019. Por que eu estou destacando isso? É comum a gente receber algumas organizações religiosas que ainda não foi feito nada e é preciso a gente começar a iniciar, e mesmo que vai ter multa, é preciso que a gente faça a regularização. Lembrando que a RAIS negativa, né, o CNPJ ativo sem funcionário, no ano base, ele tem que entregar a sua RAIS negativa para o SEI, CAEPF, CNO, também sem funcionário no ano base, esse não é obrigado a entrega da RAIS. E o MEI sem funcionário no ano base também não entrega a RAIS. Agora, os demais CNPJ, ainda que não tenha funcionários, no caso de empresa, né, não tenha prolabore dos sócios, no caso das organizações religiosas, não tem prebenda, mesmo assim são obrigadas a transmitir a RAIS negativa. E o que acontece se a minha igreja ela não transmitir a RAIS? Caso sua igreja não efetue entrega dentro do prazo
estará sujeito a uma multa a partir de R$ 425,64, que poderá aumentar de acordo com o período de atraso e a quantidade de informações declaradas. Também devemos ficar atento que a ausência da entrega da declaração também pode impedir que os funcionários efetuem saque do benefício do PIS. Por isso, fique atento ao prazo, evite multas e problemas com o funcionário, pois muitos funcionários eles já fazem conta com esse salário adicional. É muito importante que o departamento pessoal ou a pessoa responsável por essa obrigação envie dentro do prazo, pois aquela entidade, se ela tiver funcionário, o envio de atraso vai prejudicar aquele funcionário ou se não tiver funcionário, conforme eu já orientei, nessa situação irá trazer multa para a entidade religiosa. Espero que você tenha conseguido compreender sobre a necessidade e a obrigatoriedade das entidades religiosas, ainda que elas não tenham funcionário, ainda que os ministros de confissão religiosa não recebam nenhum pagamento de prebenda ou ajuda com aluguel, entre outros, ainda que não tenha essa situação, a organização religiosa ela é obrigada a transmitir a RAIS na modalidade de RAIS negativa. Quando não tem funcionário, vale destacar também que quando a entidade ela tem funcionário, você já tem seu sistema contábil, todas as suas informações já estão inseridas no sistema, essa obrigação ela é bem tranquila de transmitir. Você pode gerar um arquivo do seu sistema, importar dentro do GD RAIS, dentro do programa da RAIS e transmitir por fisco. Essa situação você consegue fazer tanto para a negativa quanto a com movimento. Verifique com o seu sistema se ele te dá essa opção, pois o que eu trabalho, eu consigo enviar tanto a RAIS negativa quanto a RAIS com movimento, tudo por meio do meu sistema. Isso adianta muito o nosso tempo devido, né, à nossa correria. Eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de você se a sua igreja é não obrigada a transmitir. Abaixo aqui eu estou deixando as minhas redes sociais. Se tiver dúvida, pode me enviar e-mail ou pode deixar na descrição desse vídeo. Eu quero agradecer a todos que passaram por aqui. Se você chegou até o final, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Gratidão e Deus continue nos abençoando poderosamente.